Olá, hoje vamos discutir o tema 6 do nosso curso sobre terceiro setor e o enfrentamento da questão social. Nesse tema 6 nós vamos fazer uma análise crítica sobre as contribuições do terceiro setor no enfrentamento à questão social. E lembro a vocês e chamo a atenção sobre a necessidade de fazer a leitura dos textos complementares, de estar em contato com a tutoria, esclarecendo as suas dúvidas, esclarecendo alguns aspectos e alguns pontos que às vezes não conseguimos trabalhar nos nossos slides, não conseguimos trabalhar até mesmo nos textos e até mesmo nas aulas que estão sendo veiculadas. Então não deixe de entrar em contato com a tutoria para que as suas dúvidas sejam esclarecidas. Vamos então falar um pouquinho sobre, fazer uma análise crítica sobre o enfrentamento, a participação do terceiro setor nesse enfrentamento da questão social. Começo já essa aula falando sobre o que são organizações de interesse público. Por quê? Porque a importância de conhecermos o que são as organizações de interesse público. Porque quando nós vamos olhar juridicamente os termos que são trabalhados pelo terceiro setor, nós não vamos encontrar a tão falada organização não governamental, ou as ONGs, como comumente nos referimos às organizações que compõem o terceiro setor. Então, quando você for procurar juridicamente o que é uma organização não governamental, você não vai encontrar. Nós vamos encontrar organizações de interesse público. E daí, na nossa legislação, nós vamos entender o que são essas organizações de interesse público, que são as entidades que compõem o terceiro setor, que são as entidades que visam a provisão de serviços de qualidade, que utilizam recursos disponíveis, tanto de captações privadas como orçamentos públicos e doações, e vamos conhecer a definição trazida pelo 4º Encontro Ibero-Americano de Terceiro Setor, que foi realizado na Argentina em 1988, e que define como organizações de interesse público aquelas organizações privadas, não governamentais, sem fins lucrativos, autogovernadas e de associação voluntária. Então, são associações que possuem regras próprias e normas de procedimento, são privadas, não distribuem lucros, mas devem ser esses lucros que elas gerarem, devem ser empregadas nas atividades da própria entidade, são autônomas e envolvem um certo número de pessoas ou de pessoas que irão prestar um serviço voluntário. Então, temos diversas organizações, entre elas as organizações não governamentais, que conhecemos bastante, que são bastante citadas na nossa sociedade, e no desenvolvimento das nossas ações, e que têm como principais compromissos as ONGs ou as ONGs, a luta contra a exclusão e reprodução das desigualdades sociais, a promoção e defesa dos direitos humanos, a busca de um desenvolvimento que dê preferência à geração de emprego e à renda justas, socialmente e ambientalmente responsáveis. Lembrando que o termo ONG, ou organizações não governamentais, juridicamente não se aplica, tá? A legislação prevê apenas 2 formatos institucionais para a constituição de uma organização sem fins lucrativos, que são as associações sem fins lucrativos e a fundação privada. Então, quando você for pesquisar juridicamente esses termos, preste atenção, porque você vai achar somente essas 2 associações, a associação sem fim lucrativo e as fundações privadas. E temos diversos entendimentos, diferenciações, quero dizer, conceito do que é uma associação, isso nós vamos ver nos termos jurídicos também, o conceito do que é uma fundação, e poderemos ver nos termos jurídicos a diferenciação entre associação e fundação. As fundações, elas têm um aspecto diferencial, que são o seu modo primordial de criação, ou seja, ela exige um patrimônio, que você declare um patrimônio para a criação de uma fundação.
Esse deve ser formado por bens livres, ou seja, legalmente disponíveis ou desonerados, deverá ser suficiente para a manutenção da entidade e desenvolvimento das suas finalidades estatutárias. Quando o patrimônio for insuficiente para a constituição de uma fundação, este será incorporado a outra fundação com finalidade estatutária igual ou semelhante. Ou seja, a partir do momento que a fundação não tiver, ela declarou um patrimônio para sua fundação, mas a partir do momento que esse patrimônio for utilizada, né, e chegar a um fim, essa fundação terá que ser incorporada a outra fundação. Ela não pode existir sem esse patrimônio. Existem algumas diferenças entre fundações e associações. Quais sejam? As associações, elas têm fins próprios, ou seja, fins dos associados, né? Quando você se associa, quando você forma uma associação, existem pessoas envolvidas, né? Pessoas do seu grupo de relacionamento que resolveram se juntar para criar essa associação. Então, a associação ela tem fins próprios, ou desses associados. O patrimônio, os sócios que vão formando, são deliberações, são livres dentro dessa associação, e existem órgãos que são dominantes dentro desse estatuto dessa associação. As fundações, os fins são alheios, ou seja, do instituidor dessa fundação. Os fins são imutáveis, eles não podem se alterar. O patrimônio é fornecido pelo instituidor. As deliberações são delimitadas pelo Ministério Público e estão sujeitas às ações dessa fundação aos órgãos públicos de fiscalização. Na década de 1990, as ONGs alteraram sua função na sociedade, determinadas pelo processo neoliberal, já que são chamadas a intervir diretamente nas respostas à questão social, modificando então a relação até então consolidada com os movimentos sociais. Então, nesse discurso neoliberal, o terceiro setor ele começa a ter um espaço maior. Por quê? Esse discurso neoliberal ele visa essa desonerização do Estado. Então, quando se fala que o Estado é burocrático, o Estado é pesado, né, o processo neoliberal ele vem trabalhando justamente isso. Olha, se ele é pesado, se está muito pesado para o Estado, vamos passar isso para o terceiro setor. Ele está perto, ele está realizando, né? E é mais fácil nós passarmos um dinheiro para ele, né, do que nós pegarmos esse dinheiro e alimentarmos todo o aparato estatal para desenvolver determinada ação, né? Mas Carlos Montano ele chama a atenção que esse discurso, apesar de parecer que é algo, né, uma contribuição muito grande para o terceiro setor, na verdade, ele desresponsabiliza o Estado. Ele desonera o Estado, mas ele onera a sociedade naquilo que precisa ser trabalhada na questão de enfrentamento da questão social. Então, as ONGs, elas representam, né, quando falamos de ONGs, podemos falar do terceiro setor, né, como um todo. Eles representam, o terceiro setor, ele representa um espaço de contradição. Nós vamos ver que existe um espaço de contradição entre as classes, né? Porque nessa sociedade organizada, em que o terceiro setor se faz presente e realiza as suas ações, é também um espaço de contradição. Então, essa contradição, essa luta, vai para dentro dessas organizações não governamentais também, né? Mas Carlos Montano ele chama a atenção para o fato de essa parceria existente entre Estado e terceiro setor fragiliza as ações do terceiro setor. Por quê? O terceiro setor não tem como enfrentar ações do Estado que ele julga desiguais, que ele julga desfavoráveis, a partir do momento que ele recebe um financiamento do Estado para realizar as suas ações. Então, Carlos Montano nos chama para essa reflexão sobre o terceiro setor, sobre a implementação das ações do terceiro setor. Ele fala que em toda
a existência, desde a formação, desde o surgimento do terceiro setor, nós travamos uma luta também com o processo neoliberal, né? E que o terceiro setor ele não está sozinho, ele está no meio dessa luta. Ele pode ser visto até como um instrumento, né, de fortalecimento do sistema neoliberal dentro da nossa sociedade. Então são aspectos que nós devemos trabalhar, que nós devemos prestar atenção, e quando formos desenvolver as nossas ações dentro do terceiro setor, ter isso bastante claro, né? Chegar dentro de uma organização não governamental, que hoje se configura como um campo novo de trabalho, né? Mas cientes de que nós estamos lá para desenvolver uma ação que realmente venha trazer um benefício para o cidadão que está sendo atendido, né? E não só ser mais uma ação desenvolvida e que nós não tenhamos parâmetros para analisar se essa ação está sendo bem desenvolvida ou não. Tá? Então, essa é a principal importância que nós devemos dar ao nosso trabalho quando desenvolvido dentro do terceiro setor. Compreender o surgimento do terceiro setor não só por essa face benfazeja, mas também pelas imposições que estão apresentadas na nossa sociedade por meio do sistema neoliberal. Aí nós poderemos então compreender como o terceiro setor pode contribuir no enfrentamento da questão social, ou seja, não ser um refém dos repasses do Estado, mas ser sim aquele que está perto, né, das mazelas, está mais perto das mazelas sociais e que pode, pela sua composição, pelo seu entendimento de como as políticas públicas devem ser organizadas, de como as políticas sociais devem ser desenvolvidas e de como as ações assistenciais devem e podem ser desenvolvidas para buscar realmente o respeito, né, para a defesa dos direitos humanos, enfim, para tudo aquilo que a nossa Constituição já assegura a cada cidadão. Nós estamos encerrando aqui o nosso curso, então, essa é a nossa 6ª aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês e volto a dizer que, em caso de dúvida, entre em contato com a tutoria, que as suas dúvidas serão esclarecidas. Muito obrigada pela atenção e até o nosso próximo curso.